Olá, meu nome é Delton Winter de Carvalho, sou professor no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, advogado especialista em Direito Ambiental, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley em Direito Ambiental e Direito dos Desastres. Eu vou debater aqui nesse vídeo o direito dos desastres e a Covid-19. Para tanto, eu vou responder a dois questionamentos. O primeiro deles, qual a natureza jurídica da pandemia Covid-19, e o segundo, a partir dessa configuração, quais as consequências jurídicas desta conceituação e dessa classificação da pandemia como um fenômeno social e jurídico. Portanto, é importante que nós possamos, primeiramente, avaliar se a Covid-19 como pandemia pode se configurar como um desastre. Para tanto, eu escolho três tradições jurídicas conceituais de desastre para ver se ela se enquadra. A primeira tradição jurídica diz respeito a conceituar o desastre a partir das causas. A segunda, a partir das consequências e da gravidade do fenômeno social. E a terceira, a partir de uma lógica sistêmica, pela perda da estabilidade comunitária ou social de um determinado local, de uma determinada comunidade, de uma determinada região. A primeira teoria, a primeira tradição conceitual diz respeito, portanto, às causas. Os desastres podem ser, nesse sentido, conceituados como desastres naturais, desastres mistos ou desastres antropogênicos. Os desastres naturais, melhor se eles forem conceituados, se eles forem tratados como desastres físicos. Por naturais, dá uma ideia equivocada de que os desastres desta natureza não teriam contribuições humanas e seriam fenômenos exclusivamente provocados pela natureza, o que não é verdade. A literatura mais avançada de direito dos desastres ensina que mesmo desastres denominados naturais, via de regra, tem participação humana, fatores sociais que contribuem quer para a ocorrência, quer para o agravamento da magnitude desse fenômeno. A Covid, por exemplo, sendo uma pandemia, ela é conceituada nas classificações internacionais e nacionais como um desastre natural. Prefiro denominar de físico para evitar a ocultação dos fatores humanos, como é o próprio caso da Covid, que por ser uma doença zoonótica, a grande probabilidade dela ter sido ocasionada exatamente pela pressão das atividades humanas sobre os ecossistemas. E desta forma, ocorrer e ocasionar o spillover. Portanto, sob o ponto de vista conceitual mais tradicional, a Covid é um desastre como pandemia, é um desastre biológico, de natureza física ou natural, como que. A segunda característica e a segunda tradição conceitual é a que avalia o desastre a partir das consequências. Esta é uma conceituação também muito tradicional que descreve o desastre como um fenômeno grave. A ênfase desse conceito é a partir da gravidade do fenômeno. Dentro desta lógica, nós temos a ideia de um desastre como um sentido social, construído. Portanto, essa é a terminologia muito utilizada para fins de cadastros e classificação e estatística de desastre. Por exemplo, o CREED, que é um centro da Universidade de Louvain, muito relevante para fins de estatística de desastres, ele estabelece que
é desastre quando ocorre pelo menos um desses fatores, quais sejam 10 ou mais mortes efetivas ou presumidas, pelo menos 100 pessoas atingidas, ter sido declarado estado de emergência e ter havido um pedido de auxílio internacional. Vejam que a Covid, nos dias atuais, apenas no Brasil, já ocasionou mais de 62 mil mortes, o que atesta que a Covid supera em grande medida também este cenário conceitual se configurando como um verdadeiro desastre. O terceiro cenário, que também é muito utilizado no mundo inteiro, é descrever um fenômeno como desastre a partir da perda da estabilidade social. Inclusive, esta é o critério, a utilização muito comum hoje em nível internacional. É a partir desse critério que o esboço de artigos de pessoas em desastres, de proteção de pessoas em desastres, que é um documento internacional confeccionado pela Comissão de Direito Internacional da Assembleia das Nações Unidas, ele usa esse critério. Como eu vou ler aqui do meu livro, Desastres Ambientais e Sua Regulação Jurídica, vejam que o conceito de desastre para a Comissão de Direito Internacional, neste esboço de artigos, diz o seguinte: um evento de calamitoso ou uma série de eventos que resultam em ampla perda de vidas, grande sofrimento e angústia humana, deslocamento em massa ou danos materiais ou ambientais em larga escala, comprometendo seriamente o funcionamento da sociedade. Vejam que ele usa como critério a gravidade do fenômeno. E no que diz respeito à perda de estabilidade, a legislação brasileira também atribui a perda de estabilidade como um fator determinante para configurar um evento como desastre. Apenas para lembrar, a Covid no Brasil foi declarada como um estado constitucional de excepcionalidade pelo Estado de Defesa, artigo 136 da Constituição Federal, como uma emergência sanitária, gerando a partir daí portarias do Ministério da Saúde, de forma muito generalizada. Estados e municípios decretaram estado de calamidade e, portanto, esses atos atestam a perda generalizada de estabilidade, não só em nível local, em nível regional, em nível nacional, inclusive a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde. Nesse sentido, não há dúvidas que, seja qual o cenário eu escolher, eu estou diante de um desastre para fins jurídicos. Portanto, a Covid tem que ser tratada como um desastre. Nesse sentido é que vem o direito dos desastres socorrer o direito em geral. O direito dos desastres aqui visa a dar uma congruência para que os demais ramos possam atuar na estabilização do caos gerado pelo desastre e ativar os ramos jurídicos, os demais ramos jurídicos, como o constitucional, o trabalhista, o privado, o processo civil e processo penal, ativando para resgatar uma nova normalidade. Como o direito dos desastres faz isso? A partir de conceitos estruturantes do direito dos desastres. Quais são eles? Gestão de risco. Em todas as fases do desastre, a prioridade deve ser sempre gerenciar riscos. No caso da Covid, estamos diante de um risco dotado de algumas incertezas científicas, o que leva à aplicação do princípio da precaução numa forma intensa em virtude da magnitude e da gravidade, como vimos pelo número de óbitos já ocorrido. E, por fim, a atenção que o direito dos desastres irá lançar
e informar os demais ramos para atentarem para esse conceito, é o conceito de vulnerabilidade. As vulnerabilidades atreladas à Covid são especialmente vulnerabilidades físicas, comorbidades, vulnerabilidades sociais, desigualdades sociais, injustiças sociais e, por fim, a vulnerabilidade informacional. Quanto menor o grau de informação e a circulação adequada de informação, mais vulneráveis estarão as comunidades e as entidades. Finalizando, portanto, é nesse sentido que o direito deve lançar luzes a esses fenômenos e ser muito atento a gerenciar os riscos em todas as fases, de forma congruente, de forma a mitigar o risco, de forma a conter o agravamento da situação e também o direito tem um papel determinante na redução das vulnerabilidades, seja por garantir direitos fundamentais, seja por permitir a mobilização e dar respostas quando provocado judicialmente. Esses caminhos são caminhos que vão diminuir uma vulnerabilidade social que é destacada em fenômenos de desastres. Lembrando sempre que os desastres atingem a todos, mas atingem especialmente aqueles mais vulneráveis.